de trabalho, né? Como eu falei para vocês, comecei trabalhando para pagar a janta, né? E às vezes meu pai me ajudava. A minha primeira especialização, meu pai pagou para mim, que foi implanto, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha condições. Então todo mundo passou. Eu tive sorte que meu pai teve condições de me ajudar. Mas depois ele viu que eu estava trabalhando e conseguia pagar, né? Enfim. Então hoje em dia a gente trabalha de uma forma diferente. A gente usa microscópio para trabalhar. Então a gente vai passando por diversos estágios. Mas também eu tenho 20 anos de formado, né? Então tudo passa por um estágio, né? Enfim. Então, assim, ó, como que eu erguia a parede do dente quando eu fazia endo? Por exemplo, você tem uma parede muito destruída do dente. Como que eu erguia a parede do dente fazendo endodontia? Eu pegava uma resina dual. O que é uma resina dual? Ela tem uma fotopolimerização química e tem uma fotopolimerização com fotopolimerizador, né? São os dois, né? Então, assim, eu usava dual. O que eu fazia, né? Como que eu fazia isso? Deixa eu... Eu usava, primeiro, você tem que qualificar a dentina. O que é qualificar a dentina? É tirar a cárie, limpar a dentina. Por quê? Porque a gente precisa limpar a dentina para receber o adesivo, para receber a resina. Então, a gente precisa limpar toda a estrutura. Então, sempre, ou você vai usar baixa rotação, ou você vai usar uma broca de alta rotação para fazer isso, tá? Uhum. Às vezes não precisa. Eu vou explicar mais ou menos. O limite, assim, a gente vai observar na radiografia, tá? E também o exame clínico te ajuda, tá? O limite, assim, ó, é mais ou menos o teu osso do paciente, se você vai fazer ou não fazer, né? Mas eu vou mostrar para vocês soluções que a gente resolve sem precisar fazer o aumento de coroa, tá bom? Aí dentro do sulco, isso. Depois eu vou fazer o hands-on. Depois eu vou fazer o hands-on, onde eu queria, ela é legal, nem que a gente termine aqui, se estiver vazio lá, a gente vai para lá para eu te explicar, tá bom? Pode ser? Isso, não, capaz. Então, assim, o que eu usava para fazer isso? Ó? Eu usava um adesivo para resina dual, né? O adesivo que eu estava usando para resina dual, atualmente, antes de começar a usar essa técnica que eu vou apresentar para vocês, o adesivo que eu estava usando era o Futura Bond da Voco, que é um adesivo que você pode usar com resina dual também, que ele tá até aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Futura Bond, ó, com a Rebuilda, que é uma resina dual. Olá, tudo bom? Seja bem-vinda hoje. Gostei tanto de onde voltei hoje. Oh, que bom. Então, Que beleza. Então, assim, ó, o que acontece? Eu tô falando como eu fazia, erguer as paredes na endo para fazer a endo, né? Eu usava uma resina dual. Essa resina dual, às vezes na faculdade, talvez a gente não aprende muito. Não sei se vocês viram sobre isso, não? Então, assim, ó, existem várias resinas duais. Só que quando a gente vai aplicar uma resina dual, às vezes é difícil limitar nas paredes do dente. É difícil você limitar ela. Aí você acaba colocando ela com uma matriz, né? Coloca na parede do dente, aí você vai preencher tudo e tem que fazer uma nova abertura, como se fosse um dente rígido no dente, né? Então, como eu falei, uma resina dual exige um adesivo para resina dual, né? Existem alguns adesivos da Dentsply e também o Futura Bond, que ele também pode ser usado, tudo bem? Era assim que eu usava. Esses aqui todos são exemplos de resinas duais, né? O que a gente tem? A gente tem Luxacor, Rebuilda, né? Cosmecor, Bifix, são resinas duais que você coloca em casos como? Em casos onde você tem dificuldade, porque elas são às vezes muito... Eu usava assim, quando era muito difícil, porque era muito lá subgengival, e daí ele tem uma fotopolimerização química. Daí você consegue ter a fotopolimerização também, onde o valo, por exemplo, o fotopolimerizador não chega, né? Aí você pode usar, tá bom? Então, é dessa forma. Então, era assim, ó, um dente que você removia toda a restauração e você queria erguer as paredes dele para facilitar a endodontia. Então, a gente coloca essa resina com matriz, né? E faz uma nova abertura no dente, né? Era assim que a gente fazia. Esse caso aqui é de uma amiga minha, Débora Celera, né? Ó, outros casos extremamente destruídos, onde você coloca a matriz, coloca a resina,
e você tem que fazer uma abertura como se fosse um dentígeno. Era assim que eu fazia. Qual era a desvantagem? As resinas duais são um pouco caras às vezes. Por exemplo, né? Assim, ó, essa resina aqui, ó, Luxacor, eu já usei muito ela, tá? O valor dela, dessa resina, se eu não me engano, é uns R$ 1.200, né? Então, assim, ó, aí era sempre o que eu busquei, foi materiais fáceis de trabalhar, né? Que fossem fáceis, que fossem, assim, ó, que eu pudesse ter no consultório de uma forma fácil, né? Enfim, daí existem mais baratos, por exemplo, você pode comprar a Luxacor, assim, ó, que tem a ponteira aplicadora, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Eu bom? tava lá no Oi, tudo bom? Oh, meu Deus, que linda! De Balneário Camboriú, meus amigos maravilhosos, né? Lá da minha cidade, né? Então, aí assim, ó, você pode comprar essa Luxacor aqui, você consegue comprar ela também nessa disposição aqui, que é bem legal de aplicar. Porém, também ela tem um precinho mais caro do que o material que eu vou apresentar para vocês, tá? Acho que o Vitor já usa, né, Vitor? Já, né? Aí assim, ó, então assim que a gente erguia as paredes do dente, né? Que eu usava resina dual para erguer as paredes do dente para fazer a endo, né? Então, agora, né? O que a gente vai fazer para erguer as paredes, né? O que eu faço, né? Para erguer as paredes? Eu vou primeiro, a gente tem que tirar toda a cárie, qualificar a dentina, né? Remover essa cárie do dente, alta rotação ou baixa. Eu uso a dica, né, que eu explico para todo mundo, é usar cárie com motor de endo, porque tem uma velocidade de torque menor, aí é menos agressivo, né? Para uma criança é legal tirar cárie assim, né? Aí a gente vai usar um adesivo, que ele pode ser um adesivo de 2 passos ou um adesivo universal, e a resina. É assim que eu ergo parede hoje em dia, tá bom? Um adesivo de 2 passos, um adesivo universal e uma resina. Então a resina, ela é mais barata, porque ela dura, né? Ela é uma resina que ela dura. Eu acho que é uns 300 e poucos reais, você consegue usar muito, né? O Vitor que usa, tu já usa também, né? Você vê que ela dura, né? Dá para fazer vários, ela é uma flow que ela é mais grossa, ela escoa mais grosso. Aonde você coloca ela, ela fica. Eu vou explicar ela toda. É bem legal. Aí a Ana não usa ainda, Ana, tu vai usar. Ah, tá, claro. Isso, ela tem resistência, eu vou explicar. Quer fotografar? Aqui. Né? Pode ser na dental, porque eu acho que a Shofu... Vamos lá, depois a Shofu comigo, vamos lá. Daí, então, a Shofu é uma empresa japonesa. Vamos lá, né? Olha só, a Shofu é uma empresa japonesa que ela tem 100 anos. Mas no Brasil, quem comercializava ela era a Labordente, que vende as limas da Race, né? Agora, quem vende é a Shofu, mas tem para vender na Dental Cremer também, né? Depois eu tenho que dar umas dicas para Ana. Ana devia... É que a gente é vizinha, eu nem fui visitar o consultório dela ainda, né? Que coisa, vou... eu sei que tu estava esperando, né? Então, assim, a Shofu é uma empresa japonesa, ó, que tem uns prédios bem grandes na cidade de Kyoto. E lá, eu fui ano passado convidada, né, para ir lá. E eu dei uma aula lá sobre isso que eu vou falar para vocês lá na Shofu, né? Apresentei para os japoneses Balneário Camboriú, né? Então foi a primeira vez que eu tentei dar uma aula em inglês, né? Foi muito legal, uma experiência bem legal. E é um orgulho, né? Assim, a gente poder mostrar o nosso trabalho lá no Japão, né? Enfim, então a gente recebeu aqui uma recepção com nossos nomes, né? Lá, eles são muito cuidadosos, né? Com a gente. Então a Shofu, o que aconteceu? Ela desenvolveu um vidro bioativo. E esse vidro bioativo, ele tem substâncias bioativas que são o flúor, o boro, o alumínio e o silicato, né? E eles elaboraram esse material que sofreu um tratamento de superfície, né? Que é como se fosse um vidro bioativo, é uma resina bioativa que tem materiais que ajudam o dente. A resina não é um material inerte, ele é um material que ele contribui para essa bioatividade, para soltar, para espalhar esses íons, por exemplo, assim, e contribuem para uma melhora do dente. E eu vou explicar como eu uso para vocês, tá? Então, essas partículas SPRG,
elas são encontradas nos adesivos, nas resinas, né? E também lá no Japão existem materiais endodônticos com essa partícula. Só que no Brasil não vende. Lá tem líquido irrigante de canal com SPRG, tem vários produtos. Inclusive, existe um creme de profilaxia que eu uso para escovar os dentes, que é como uma pasta profilática, um creme que eu uso como creme dental, com a tecnologia SPRG, para remineralizar o dente, que os odontopediatras estão usando, sabe como? Eles pegam, abrem o dente da criança, colocam o gel dentro e fecham. E esse gel, ele faz uma remineralização do tecido. É bem interessante. Eu conversei com algumas odontopediatras. Lá na Shofu é capaz de ter os hands-ons, então a gente podia ir lá depois conhecer, né? Aqui eu vou dar um hands-on depois, né? Mas é bem interessante esse material, porque ele tem características também de remineralização dentária. E ele vai liberando o flúor também. Por exemplo, assim, ó, você tem um material e você vai ingerir uma água que tem flúor. Ele carrega também o material, sabe? É bem interessante. Então, assim, e não junto à placa. Aonde você coloca a resina, não junta a placa. É impressionante. Adere, assim, e você não precisa fazer um polimento. É muito interessante. Ela já é alta, assim, ela já tem um alto polimento, é muito interessante. A gente pode ali depois mexer para vocês verem, tá bom? Então, assim, ó, então existem várias outras áreas que se beneficiam com esses materiais, né? Então, cada partícula tem alguma função dentro desses materiais. Então, essa partícula SPRG não é um ionômero de vidro, ele é um vidro multifuncional, mas não é um ionômero de vidro, só que ele chama giomer, pode confundir com ionômero, mas é uma resina composta, um adesivo que tem essa partícula, né? Não é nada a ver com ionômero de vidro, né? Você pode restaurar como uma resina mesmo, né? Porque as resinas têm esse material, né? Então, o flúor que contém nessa resina, ele é responsável pela resistência a quedas de pH e tem um efeito antibacteriano. O estrôncio, ele vai ter uma resistência a variações de pH, acelera a calcificação, estimula a formação óssea. O borato, ele é antibacteriano e estimula a formação óssea. O alumínio ajuda na hipersensibilidade dentinária. O silicato estimula a formação óssea. E o sódio, ele ajuda os demais íons a terem um efeito. Ele está ali só para equilibrar os materiais dentro dessa partícula SPRG, né? Então, é bem bacana, assim, esse material. Então, não é um ionômero de vidro esse material. É uma partícula que ela é incorporada em diversos materiais. Só que chama giomer, né? Então, quem criou essa partícula foi esse japonês aqui, o professor Nakatsuka, no Japão. Ele é um químico, né? Então, ele fez, assim, um livro, tem um livro de evidências científicas do professor Nakatsuka, que tem mais de 100 artigos falando sobre a partícula SPRG. Então, não é algo novo. No Brasil pode ser novo, mas não é, né? Enfim, então, a professora, elas são do Mato Grosso, a professora Ginger, que é maravilhosa, ela foi para o Japão comigo e ela trabalha muito com a Shofu. Então, a Ginger, se vocês querem seguir ela no Instagram, a Ginger é maravilhosa. É uma mulher poderosa que trabalha com estética e dá aula com estética, que é como ninguém, assim, sabe? Eu acho ela perfeita, né, a Ginger? Aí, então, assim, ó, esse material, essas partículas, esse material que tem SPRG, eles têm uma bioatividade, que é a capacidade de estimular e participar do processo de reparo. Então, essa resina, ela ajuda também num processo de reparo, né? Enfim, esses materiais. Opa. Então, a endodontia, né? A gente sempre fala eu gosto de falar sobre a magnificação, porque a gente tem que enxergar bem. Então, a odontologia é importante você otimizar o seu trabalho com aumento. E a endodontia, a gente vem de uma casa sem teto, né? Porque a gente só faz a endo, a nossa casa não tem teto. A gente tem que entender um pouco de adesão, né? A Carla já faz tudo, a Ana também, né? Ana, você também faz prótese, não? Né? Você já faz prótese, não? Não? Né? Então, assim, ó, a gente vende a casa sem teto, a Manu tá aí. A Manu...
Então, assim, ó, então o conceito atual é de endorrestauração. Eu acabei de encontrar uma professora do Uruguai que ela falou, ela me apresentou para um presidente de uma entidade aqui da América Latina, ela falou assim, ela faz endorresto, né? Porque é um conceito endorrestauração, né? Para a gente poder, então o endodontista também tem que entender de adesão. E esse artigo aqui da Margaret, que é uma professora da Holanda, né, que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso que eu fui palestrante, né? E ela palestrou no mesmo evento que eu. Essa professora é maravilhosa, ela é endodontista e também ensina sobre adesão. Escreveu esse assunto aqui, esse artigo, falando que o endodontista deve entender de adesão. A gente precisa entender, né? E assim, ó. Então esse aqui é o meu time de sucesso, que eu trabalho bastante, né? Que eu tenho, trabalho muito. Né? Então, assim, e às vezes eu não comento isso, né, Ana? A Ana, eu sou a pessoa que eu tenho estoque no meu consultório. E a Ana, eu nunca falei para eu já falei para ti, quando faltar material, eu te empresto, coisa assim. O Vitor também, né, Vitor? Porque a gente é da mesma cidade, né? Então, assim, eu trabalho com previsão. Então, isso aqui eu tenho estoque no consultório, né? Eu trabalho assim, porque eu amo isso. Essa resina aqui, vocês vão entender o porquê que eu gosto dela, tá? Vocês vão entender as minhas justificativas, não é à toa, né? Então, assim, ó. Todo mundo tem que ter essa no consultório, né, Carla? Tem, né? Então, assim, ó, você sabe usar o ácido da forma correta? Eu, atualmente, existem uns ácidos, eu não sei se você compactua isso comigo, tem ácidos que são difíceis de levar no dente, né? Aí, agora, eu comecei só a usar o da Ultradente, né? Você também? Eu uso o da Ultradente. O da Ultradente você compra uma seringa bem grossona, daí vem com umas seringuinhas pequenininhas e tu vai enchendo as pequenininhas, né? Então eu tô usando só esse, né? Mas então assim, ó, você sabe usar de forma correta, a gente tem que saber, né? Então o esmalte, quero dar um beijo na Manu depois, né? Então assim, ó, pra que é bom, ó, pode entrar, quer sentar aqui? Seja bem-vindo, se você quiser sentar aqui, né? Seja bem-vindo. Como que eu vou aplicar o ácido? Como que eu vou usar o ácido? O ácido fosfórico ele é bem importante, porque no esmalte ele vai aumentar a adesão na dentina e no esmalte, né, a resina, né? Então você vai ter uma adesão melhor da resina, né, usando o ácido e diminui a microinfiltração na interface dentina-resina. E como que você vai aplicar esse ácido? Que ele é ou o ácido fosfórico 37 ou na Ultradente é 35. Você vai usar 15 segundos. Na dentina tem que ser 15 segundos no máximo. Só que quando a gente vai aplicar no esmalte também, a gente começa a aplicar no esmalte primeiro. Então, que precisa de um pouco mais. Então, a gente aplica 15 segundos no esmalte, né? Aí depois a gente vai aplicar 15 segundos na dentina. Aí o tempo do esmalte vai ficar em 30 segundos. Aí a gente remove, tá? Então, não precisaria, justamente só no esmalte. Não tem problema. Mesmo usando um adesivo universal, você pode usar o ácido só no esmalte, né? Não tem problema nenhum. Também não teria, né? Não teria problema se você quiser. Esse adesivo permite, que a gente vai explicar. Então, assim, ó, então você vai usar no máximo na dentina por 15 segundos, tá? E a gente vai ter que lavar. Então, se você faz o condicionamento ácido parcial, quando a gente aplica somente no esmalte, chama-se condicionamento ácido parcial. O condicionamento ácido total é quando a gente aplica no esmalte e na dentina. 30 segundos no esmalte, 15 na dentina, tá? Então, a gente vai lavar por 60 segundos com um jato a gente vai secar com um jato de ar indireto por 10 segundos, mantendo o aspecto da dentina seco e sem brilho. Então, tem que lavar 60 segundos. É que às vezes a gente que é clínico esquece. É legal relembrar, né? Como que é? 15 segundos, 30, né? A gente, na faculdade, vocês lembravam isso ou não, mais ou menos? Né? Que elas estão fazendo aí. Tu lembrava, assim? Né? Então, às vezes a gente esquece. A gente que é dentista mais macaco velho, às vezes esquece, né? A gente acha assim, quanto que é, né? Não sabe, né? Enfim. Então, aí a gente fez o condicionamento ácido, né? Ou não, né? Dependendo do adesivo, aí a gente vai escolher um sistema adesivo. A Shofu tem 2 adesivos. Tem um adesivo de 2 passos, que é o FL Bond 2,
com primer acídico e o adesivo. E tem o Beauty Bond Extreme BBX, que é o lançamento no CIOSP desse ano. Esse adesivo é lançamento esse ano. Eu já uso ele desde fevereiro do ano passado. E eu vou mostrar para vocês o que eu faço com ele, tá? Primeiro eu vou falar do primeiro adesivo, que é o FL Bond 2, né? Ele é um adesivo de 2 passos, ele é autocondicionante de 2 passos. Ele é radiopaco, isso é muito importante, porque às vezes quando você vai fazer uma restauração, se você coloca demais adesivo que não é radiopaco, fica aquela marca, né, na radiografia, que pode parecer um espaço vazio, né? Então ele é radiopaco, ele libera flúor, ele tem um primer acídico hidrofílico, que é isento do monômero hidrofílico EMA, que tem um efeito citotóxico, previne a deterioração da interface adesiva pela hidrólise, garantindo a adesão ao longo prazo. Eu uso demais esse adesivo aqui. Qual é o concorrente dele? É o Clearfill da Curaray, que é o concorrente dele, né? Que as pessoas usam bastante também. Esse é o FL Bond 2 da Shofu, tudo bem? O Clearfill também ele é um ótimo adesivo, né? Mas a gente está usando esse aqui. Isento de acetona, esse adesivo, minimiza o odor e minimiza a sensibilidade pós-operatória, que tem 2 passos, né? Elimina a necessidade de condicionamento ácido, por quê? Porque o primer já é acídico, você não precisaria colocar. Em casos, às vezes, assim, ó, quando você está fazendo, para quem é endodontista vai entender o que eu estou falando, mas para quem não é, talvez seja difícil. Porque, às vezes, quando a gente vai fazer uma proteção pulpar, que a gente coloca o biodentine, que é um material para proteger o nervo, né? Às vezes a gente tem que restaurar na mesma sessão. Aí fica difícil você colocar, às vezes, um ácido fosfórico. Aí a gente opta por um primer acídico e um adesivo para fazer a restauração. Então, esse adesivo é a minha escolha, tá bom? Por quê? Porque eu não uso mais de cal para proteger a polpa. Isso, a literatura nos mostra que não tem tanta efetividade. Na faculdade, vocês aprendem assim. A gente não usa. Essa não é uma aula sobre isso, mas se vocês tiverem dúvida, eu tenho no YouTube para passar para vocês, né? Que é para a gente relembrar. Quem já me conhece já sabe, né? Assim. Então, 40% do agente adesivo tem a partícula SPRG, aquela partícula que libera os íons multifuncionais, né? Enfim, e é uma partícula que oferece maior grau de proteção contra a invasão microbiana por meio de infiltrações. Então, como que você aplica esse adesivo? Primeira coisa, você vai passar o primer e aplicar por 5 segundos em toda a superfície do dente. Aí você vai aguardar 10 segundos sem fazer nada, né? Aplicar o primer, deixar repousar por 10 segundos, aí depois você vai secar com jato de ar sem óleo durante 5 segundos e deixar ali sem fazer nada, né? Não precisa secar ou fazer outra coisa. Então você vai aplicar, deixar 10 segundos em repouso, aí você vai aplicar o jato de ar da seringa tríplice, tudo bem? Aí depois que você fez isso, você vai colocar o adesivo e aplicar em toda a superfície do dente, esmalte e dentina, tá? E você vai fotopolimerizar com LED durante 5 segundos e se for halógena a sua luz, por 10 segundos. Ele é um fotopolimerizador, ele é um adesivo que é indicado a fotopolimerização por 5 segundos. Um valo, por exemplo, 5 segundos. Aqui, ó, fotopolimerizador da WAK. Olha só, tem o fotopolimerizador para mostrar. Fotopolimerizador da WAK, que também trabalha com uma linha de fotopolimerizadores que também tem um nível bem bom. Vou esperar um pouquinho, né? Porque depois a gente vai conversar. Isso. Depois são os dois, né? Então, assim, ó, esses fotopolimerizadores, eles também têm nível, né? Um nível, assim, bastante bom desses fotopolimerizadores, tá? Tem 2 modelos aqui na WAK, né? Excure, né? Ele é muito bom também, né? Só para vocês conhecerem. São de LED também, tá bom? Aí a gente usaria durante 5 segundos o fotopolimerizador.
Quem depois quiser conhecer, né, a gente vai conversar sobre ele, né? Enfim, então é bem fácil de aplicar. Né? Receita de bolo, eu esqueci. Vai lá na bula. Né? É muito legal. Vocês sabiam que esse adesivo já vem com o microbrush junto e já vem com o casulinho dele? É muito legal. Já vem assim com um plásticozinho que você coloca, tá? Ok. Aí, o adesivo BBX, que é o adesivo que é o universal da Shofu. O adesivo universal da Shofu, ele tem uma adesão forte com uma única aplicação, infinidade de substratos, sem a necessidade de primers adicionais. É um adesivo que eu gosto muito, porque ele adere igualmente na dentina úmida e seca, sem sensibilidade pós-operatória. Às vezes, se você não consegue, às vezes, tem algum lugar que você tem dúvida se secou bem, não tem importância, né? Porque ele adere à dentina úmida também. Então, ele é um adesivo um pouco diferente. E ele tem silano incluso, e ele tem essa tecnologia ARS, que dá uma estabilidade do silano até o final do frasco. Então, isso garante que tem uma estabilidade do silano. Não tem necessidade de aplicar silano quando você usa ele. É muito legal. Nem pino. É muito legal. Não tem necessidade do silano. É muito interessante. Eu uso bastante, tu não usa ainda não, né? Não. Então, assim, e outra coisa importantíssima, ele não adere só a dentina úmida seca, ele adere porcelana. É muito legal. E eu vou provar para vocês como que eu comecei a gostar dele. Quando eu comecei a gostar desse adesivo. Eu não sei se a Carla tinha visto, né, Carla? Não? Assim, vamos lá. Quando eu comecei a gostar, como que ele aplica primeiro, né? Primeiro você vai escolher se você vai usar adesivo ou não, né? Ácido ou não, desculpa. Ácido ou não. Ou você pode fazer qualquer técnica. Condicionamento ácido total, condicionamento ácido seletivo, ou usar ele como autocondicionante, sem o ácido, né? Aí, se você escolher o ácido, você vai ter que esfregar o adesivo por 20 segundos. É a única coisa diferente, tá? Mas se você não escolher, você vai aplicar o adesivo sem tempo de espera para o próximo passo, porque lembra que o outro tinha que esperar 10 segundos, né? Para aplicar o vento, o jatinho da seringa tríplice. Você aplica o adesivo, aí você vai aplicar um jato de ar suave durante 3 segundos, e depois um jato de ar mais forte, e depois o LED por 5 segundos, ou halógeno por 10 segundos. Porcelana, né? Porcelana. Assim, é muito legal. Eu vou te mostrar um caso de 200 ali, tá? Eu estou usando cimento Resistenda Shofu para cimentar, que ele é um cimento dual. Depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Então, assim, olha só. Olha só o caso clínico que fez eu gostar dele e vi que ele cola porcelana. Esse caso aqui, o paciente é de uma dentista da minha cidade e ela faz prótese. E ela tinha acabado de fazer a prótese, acabou de fazer, e caiu 2 vezes a coroa de porcelana do paciente. Daí ela fala assim, Milena, me ajuda, eu preciso que tu retrate esse dente, porque eu vou ter que fazer outro núcleo e outra coroa. Daí ela tinha acabado de fazer, o paciente já estava meio duvidando, né? Daí eu falei assim, eu vou pedir uma tomografia e eu só vou retratar se precisar. A gente tem que ser honesto com o paciente. Pedi a tomografia computadorizada, por mais que não foi até o final, não tinha lesão nenhuma na tomografia. Eu não retratei. Eu sou endodontista. Né? Mas o paciente estava duvidando da dentista já. Então, assim, não precisava retratar. Ela tinha acabado de fazer. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, então eu vou cimentar com uma outra técnica. Você permite que eu não refaça a endo? Ela falou, tudo bem, se não precisa, eu não refaço. O que eu fiz? Apliquei o adesivo na estrutura, apliquei dentro da peça também e usei, aqui nesse caso, foi o U200. O U200. Que foi o mesmo cimento que a outra dentista tinha colado 2 vezes. 2. O que aconteceu com essa paciente? O dente não descolou, quebrou o pino de fibra de vidro.
de dentro. E o dente ficou tão forte a ligação que não caiu nunca mais. Quebrou foi o pino. Será que isso cola? Oi? Porque daí ele perguntou como descobriram que o pino estava quebrado, porque daí ela apareceu com o dente, ele apareceu com o dente assim no consultório e o pino está aqui, ó, né? Então, na verdade, a ligação é tão forte na porcelana que não descolou. Quebrou foi o pino que estava mais frágil, porque o pino eu não refiz. Eu não refiz o pino. Eu aproveitei o munhão que o outro dentista fez, né? Olha que interessante, né? Então o adesivo é bom, eu vi, pô, isso aqui é bom, né? E o dente tá até hoje, gente. Até hoje, nunca mais descolou. Eu refiz o pino de fibra e aproveitei a mesma porcelana. Eu fiz outro. Aí eu tirei com o microscópio o pino de fibra, refiz outro pino mais profundo de fibra e daí recimentei de novo, né? E daí, não, com a mesma coroa, que era nova, né? Esvaziei ela dentro, fiz um munhão e fiz tudo de novo e nunca mais descolou. Aí quando a cimentação do canal, aí quando fez, eu usei, aí eu já usava aquela, eu acho que foi também essa U200, eu acredito. Também foi, a U200 também, se eu não me engano, acho que foi. Mas olha que maravilhoso. Foi aí que eu vi que era bom, né? Que era muito bom. Aí esse aqui é meu time de sucesso que eu mostrei pra vocês, que eu uso em muitos 100%. Esse aqui não tem mais, tá? A Showfu não traz mais, saiu de linha porque entrou esse aqui no lugar. Opa, entrou esse aqui no lugar, tá bom? Então vamos lá, a resina maravilhosa, minha queridinha, maravilhosa. Ela é uma resina nanohíbrida, fluida, fotopolimerizável, indicada para todos os tipos de restauração. Classe 1 de criança, classe 2, melhor ainda. Fazer ponto de contato com ela é vida. Vida. Quem já fez sabe, né? Tu já fez, né? Tu nem usa outra, né? Quem já fez? Tu vê, né? Assim, né? Não usa outra, né? Tu usa outra, não? Não. É maravilhosa. Outra coisa, 70% de carga, ela pode ficar em função, né? Tem alta resistência mecânica. Fluidez zero, ou seja, é fluidez 00. Existem duas Beautiful Flow Plus 00. Desculpa, existem duas Beautiful Flow. Tem a 00 e a 03. Só que a 03 é muito fluida. Tem que ser a 00, essa vermelha. Não pode ser a azul, porque a azul é fluida demais e não vai fazer o efeito. Então eu só estou mostrando essa aqui, que é a vermelha. Tem outra flow que é escoamento. Isto. Oi? A gente usa para ponto de contato também. Eu vou te mostrar, profundo, eu vou te mostrar. Não, se não está tão funda, não precisa. Você pode usar em várias situações, que eu vou mostrar. Vou te mostrar. Para oclusão também. O custo dela, se eu não me engano, é uns R$340. Na Dental Cremer tem para vender. Só que ela dura bastante, né? Eles já usam aqui, daí eles sabem dizer que isso dura, né? Não é uma resina que... Porque você não desperdiça ela tem uma ponteira que você não desperdiça ela, sabe? Eu comecei a usar ela em 2018, quando eu fazia meu doutorado na USP de Bauru. Sabe como é que eu usava ela? Só para forramento de canal. Eu usava para forramento, porque não fica bolha. Às vezes, quando a gente põe uma flow embaixo de um canal, ali em cima dos canais, pode ficar bolha. E aí você coloca ela para forrar ali onde tem o tratamento de canal e não fica bolha. Eu comecei a usar assim, em menos contração de polimerização. É muito legal. Então, assim, ó, ela libera e recarrega flúor, porque ela tem a partícula SPRG, resiste à colonização bacteriana, não forma placa. E o início no Brasil foi em 2018
e eu comecei a usar enforramento, assim que eu comecei. Então esse é o meu time de sucesso. Como que eu uso ela? Eu uso para tudo isso aí. Reconstruir dente para fazer endodontia. Primeira coisa. Reconstrução de dente para ajudar meu isolamento. Primeiro dente que eu fiz com essa resina para reconstruir parede. Último dente da arcada. Como é que eu vou colocar um grampo de isolamento aqui para retratar? Me diz. Como que você ia fazer? Isolamento à distância? Como? Não tem dente atrás. Ó. Né? Como que eu vou salvar? Né? Não, é super difícil. O que a gente fez aqui? Usou o conceito Deep Margin Elevation de Pascal Magni, aonde você consegue colocar a resina na dentina, e essa resina, claro, em caso que não precisa de aumento de coroa clínica, essa resina, ela pode deixar ali, você pode aproveitar ela, porque ela pode deixar ela exposta para receber uma coroa de porcelana, você pode pôr em cima, cimentar, você pode deixar ela no preparo, fazer o preenchimento e preparar nela. Você entende? Isto. Você pode preparar com ela. Tudo bem? Então, assim, ó, o que a gente fez ali? Eu removi toda a cárie do paciente em outubro. Removi toda a cárie do paciente. Coloquei. Aonde você coloca ela, ela fica. Eu coloquei ela aqui e já coloquei o grampo de isolamento em cima. Olha só. Na mesma sessão, consigo colocar um grampo, mesmo que não tenha nem a parede vestibular. Quem já fez sabe que dá. Quem já fez sabe, né? Coloquei. Isso, de fibra. Isso aí. Sim, o fibro. Isto. Esse pino, nessa época ali foi o 200 que eu estava usando. Hoje em dia eu uso o Resicem da Shofu, que é um outro cimento, que ele é dual. Hoje em dia eu prefiro usar o Resicem da Shofu. Depois a gente conversa, se vocês quiserem, né, sobre esse... Tem lá, nós podíamos ir lá na Shofu ver depois, né? Enfim. Desinformados que ainda posso fazer. Não. Você chegou a colocar algum fio para segurar o fluido manipular ou você só jogou resina? Nesse caso, que eu tinha que retratar na mesma sessão, eu tirei toda a cárie e coloquei a resina direto, mas na interproximal usei uma matriz. Né? Não é uma pergunta ruim, não. Porque às vezes eu uso ela, quando eu quero fazer a minha endo e tenho dificuldade, e tenho gengiva inflamada ou coisa do gênero, às vezes, para eu não usar um bisturi elétrico, eu ponho ela direto na dentina, sim. Porque para me ajudar no retratamento. Se eu precisar depois, né, aí eu posso fazer um bisturi elétrico e tal, porque às vezes eu não posso ter um sangramento na primeira sessão. Então eu consigo colocar direto ela, sem matriz também, se for necessário. Eu vou mostrar. Tá? Quer perguntar? Forma uma parede. E o grampo de isolamento segura. Garanto para vocês, né? Garanto. Ó, aí o que acontece? Esse grampo, nesses casos aí, ó, nesses casos aqui de último dente na arcada, eu gosto muito desses grampos aqui, o 27 e o 29, porque eles têm uma asa mais para baixo. Aí o que acontece? Afasta um pouco o lençol de borracha, aí consegue que eu trabalhe melhor, né? Então eu gosto muito desses lençóis aqui, né? Aí, Milena, mas é tão difícil, eu tenho dificuldade no lençol colocar, porque ele só fura mesmo assim. Eu gosto do da Nictone grosso. Eu não deixo faltar no meu consultório. Nictone grosso. Tem para vender na Dental Cremer, R$325, né? Eu sei porque eu comprei semana agora, né? Que terminou o meu, né? Não deixo faltar Nictone grosso na minha clínica. Porque eu não vou usar em todos os casos, que ele é um pouco mais caro, né? Mas eu tenho como uma carta na manga em caso que meu isolamento ele quebra, né? Que ele rasga, né? Então, esse caso foi o meu segundo, que a paciente não podia extrair esse dente, o último dente na arcada, como que eu ia isolar? Olha só,
Na mesma sessão, gente, que é mais subgengival que isso aqui, na mesma sessão eu coloquei a resina, o grampo tá na resina, e eu fiz o tratamento, e eu tenho um acompanhamento de 27 meses da lesão, né? Como que você ia fazer? Já tá com a coroa, né, de porcelana. Como que você ia fazer de outro jeito, né? Um dente desse. É interessante. Ó, aqui é o acompanhamento de 27 meses, com uma lesão menor aqui, que regrediu aqui, é o 27. Chamei ela esse ano, né, em janeiro. Muito legal, o tamanho da lesão que ela tinha, qualquer um iria extrair. 27 meses depois, ó, qualquer um, implantodontista, iria extrair, né? Mas ela não podia, problema sistêmico. Cortei coroa de porcelana, eu cortei a coroa de porcelana para retratar o dente, cortei a coroa, fica só a raiz, fiz o procedimento restaurador, ergui a parede e retratei o dente. Mais fácil para me retratar, né? Olha que legal. Aqui eu fiz também um pino de fibra. Grampo que eu amo, tá? Esses grampos aqui, ó, B4, né? E tem no Brasil já. É um grampo bem legal para você ter no consultório também. Já tem, acho que não sei quem é que fabrica, mas assim, ó, eu uso esse da Coltene, só que é importado, né? Mas esses B4 é legal vocês pesquisarem, porque um endodontista bom tem que ter tudo que é tipo de grampo, né? Eu gosto muito do W2A, muito. Uso pra caramba o W2A. Ó, outro caso, eu comecei a usar em dentes destruídos na mesma sessão, colocando a resina e isolando. Onde você coloca a resina, ela fica. Você não desperdiça, não é que nem aquela outra resina que tinha que encher o dente. Esse aqui, ó, né, na época eu usei esse adesivo, só que esse adesivo aqui não tem mais, o outro, é o preto. Então, assim, ó, que é o Beauty Bond Extreme agora, né? Mas assim, ó, a gente ergue as paredes, olha que legal, ó. Aqui, ó, ergui a parede, esse aqui foi, ó, coloquei o grampo direto na resina. A Amandinha Lavoura, ó, top da Endo. Depois eu chamo ela, daí a gente fala junto com ela. Ó, três canais do pré-molar superior, né? 18 meses de controle, gente. Na mesma sessão eu coloquei, olha só, na mesma sessão eu coloquei o grampo. Eu chamo, depois eu mando um WhatsApp pra ela. Mesma sessão, coloquei. Foi na mesma sessão, bisturi elétrico. Bisturi elétrico eu tirei, na mesma sessão coloquei a resina e isolei, né? Mesma sessão. Ó, erguei paredes, maravilhoso. Ó, tirei a cárie, ficou muito frágil. Assim, ó, tira pino, né? A gente tira pino, coloca, ergue as paredes. Aqui, ó, extremamente destruído. Essa coroa de porcelana dela caiu. Eu coloquei ribonde aqui. Eu uso muito ribonde, né? Nunca caiu mais. Extremamente destruído o dente. Ó, vários casos onde a gente reconstrói e faz essa reconstrução de paredes, ó. Vários, né? Como meu time dissesse. Outra dica, dente de criança que o grampo não para, né? Porque não tem dente para fazer isolamento à distância. É tudo descido, né? Ápice aberto, que aqui, às vezes, eu coloquei um MTA aqui, né? Ápice mais aberto. Você pode colocar a resina na palatina para prender o grampo, né? E aí depois, se tiver 2 sessões, só ajusta entre uma sessão e outra, deixa a resina ali. É muito legal, né? Ó. Aí é na segunda sessão que eu tirei daí, com um disquinho de lixa Softlex, ou um disco de silicone da TDV, que eu gosto, né? Ó, daí tava fazendo ali numa criança. Outras coisas, prevenir a endodontia. Lembra que eu falei que é uma resina bioativa, que tem um monte de componentes que ajudam na sensibilidade dentinária, etc, etc, né? Você pode usar direto próximo à câmara pulpar também. Olha só que interessante. Casos extremamente destruídos, teste de sensibilidade positivo, remoção de cárie, restauração, acompanhamento 21 meses. Eu vi ela esse mês de janeiro, eu chamei todo mundo em janeiro.
Aí eu vou te explicar o que eu faço, tá? Assim eu uso quando não tem exposição pulpar. Não tem exposição. Isso. Quando não tem, eu tô usando assim, tá? Às vezes, quando é muito profundo, eu também uso um Biodentine, é um cimento, ou o Simo PBS DTA, que é um cimo, né? Que é um biocerâmico. Mas eu vou explicar para vocês. Ó, outro caso que os pacientes me procuraram para fazer canal. Só que eu só coloquei a resina diretamente na região e eu resolvi o problema. Com acompanhamento a gente tem. Todos os casos eu chamo para ver. Porque a gente, como dá aula, a gente gosta de chamar o paciente, né? Ó, vários casos que eu faço o preparo interproximal das paredes, tudo próximo à polpa. Eu preencho a região próxima e a área interproximal. Aí depois, na parte superior, eu faço uma resina Beautyfill, né? Beautyfill, que é da Shofu também, para dar estética, né? E eu uso essa Beautyfill. Pode. Claro, Empress Direct, uma Ivoclar, com certeza. Com certeza. Ótima pergunta, né? Quando tem exposição pulpar, a gente não usa mais de cal, como eu falei, não se usa mais. A gente vai usar um material, um cimento de silicato de cálcio, um MTA, um biocerâmico, para proteger a polpa, tudo bem? Então, já tem vários artigos na literatura que falam que você não vai usar mais o de cal, tudo bem? Então, eu gosto do Biodentine da Septodonte. Esse material, ele precisa de um amalgamador para poder misturar. Então, você coloca 30 segundos no amalgamador, tá? Oi? O Simo DTA. O Simo DTA, mas tem um vermelhinho, tu não conhece? Depois vamos lá comigo, né? O Simo DTA, ele é um pote que você coloca também, faz esse mesmo, só que você espatula na placa de vidro, né? Você espatula na placa de vidro. Então, assim, ó, caso, gente, que a paciente, ela foi no meu consultório esse mês, que eu queria acompanhar, olha só, dor nenhuma, dente com teste de sensibilidade positivo. Olha só como é que era o dente da pessoa. Eu coloquei o Biodentine e restaurei em cima. Tudo bem? Aí, qual é o adesivo que eu vou usar? Esse aqui, eu acabei usando esse aqui, mas hoje em dia eu não uso assim mais. Eu uso aquele FL Bond 2, o primer acídico, porque esse aqui eu não fiz na sessão única, essa restauração. Né? Por que eu não fiz? Porque o Biodentine é o único biocerâmico que pode ficar até 6 meses em contato com a cavidade bucal. Aí na segunda sessão eu tirei a parte superior e restaurei. Tudo bem? Ele é um biocerâmico que você consegue deixar, né? Exposto, digamos assim. Então, outro caso que também a paciente, eu falei com ela esse mês, que todo paciente que eu vi esse ano, que não foi para endodontia, super próximo, né? Coloquei o biocerâmico. Por que eu coloco o biocerâmico? Porque o biocerâmico é como se fosse uma dentina artificial. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que não vai sair o som, mas vai dar para ver. Olha só. Olha só. É um cimento de biocerâmico, silicato de cálcio. Ele fica duro igual a dentina. Aqui eu fechei uma perfuração. E na perfuração, eu coloquei 2 cones de gutaperte lá nos canais para não entrar o Biodentine lá dentro. Aí eu fechei a perfuração e na mesma sessão eu tirei. Uma semana depois, eu fui retratar o canal daí, fazer a endodontia. E eu coloquei ali a minha sonda e é duro igual dentina. Uma semana depois. Ele é um cimento bioativo, biocerâmico, que ele é um substituto de dentina, mas ele também ajuda a, por exemplo, um dente não evoluir para endodontia, né? Então é sensacional. Ele forma com certeza barreira de dentina. Muito melhor do que qualquer hidróxido de cálcio, né? No raio-x ele vai aparecer, vamos ver se tem aqui, ó. No raio-x, ó, ele aparece, ó, numa cor de dentina também. Estão vendo?
Então é legal, no raio-x aparece cor de dentina. Sim, é isso aí. É, quando a gente usa o hidrocê, que as pessoas usam, parece que daí ficou uma coisa vazia ali dentro do dente, né? Isto. Pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço, porque é uma resina bioativa. Pacientes meus que fizeram radioterapia de cabeça, o dente lasca. Não tem como reabilitar um paciente. O paciente não pode extrair o dente. Não tem como reabilitar um dente desse. Eu sepultei com a resina. Eu sepulto com a resina. Porque o dente lasca. Ele perde a umidade. Um dente que o paciente... Né? Então é muito legal, porque a resina é bioativa. Oi? Não, porque ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura. Essa parte amarelada aqui. Aqui é uma coroa, mas ele já tinha coroa. A cárie foi radicular, começou a ter depois da radioterapia radicular, porque o dente vai se esfarelando. Não, essa coroa ela continua no dente do paciente. Aquela que não tem condições de fazer, porque eu já tinha tentado fazer um pino de fibra e não consegui. São dois casos diferentes. É que aqui é um caso, né? Esse aqui é um caso clínico e esse aqui é outro caso clínico. É, isto. Não, eu só fiz a resina aqui e deixei a coroa dele. Deu para entender? São dois casos, Isso. Áreas interproximais que a gente estava falando, ó. Vários casos em dentes vitais e não vitais, ó. Vários casos. Áreas interproximais de pacientes, ó, diversos. Às vezes, ó, eu uso o Ribond, tira de polietileno. Vários casos interproximais, ó, muitos. Dentes vitais e não vitais. Ribond aqui. Plus 00. Beautiful Plus 00. Beautiful Plus 00. Dentes com trincas. Trincas. Às vezes a trinca, você tem que descontinuar a trinca. O que mais tem que as meninas... Meus amores, eu estava com uma dentista, uma amiga minha maravilhosa, que ela formou na faculdade e ela começou a trabalhar comigo, né? Que está estudando com o Vitor. Maravilhosa. Ela falou assim, porque é normal. Na faculdade não se vê isso, dente com trinca, mas quando a gente cai na vida real, a gente começa a ver um monte de trinca, né? Tu viu na faculdade dente com trinca? Né? Vocês viram dente com trinca na faculdade? Né? Só que a gente cai na real, no nosso consultório, tem muito dente com trinca. Eu não aprendi na faculdade dente com trinca. Não é que assim, ó, não é algo que é normal de ouvir. Vocês estão ouvindo eu falar. Trinca eu atendo todos os dias. That's it. Todos os dias eu atendo. Segunda-feira foram 2, terça 2 e quarta-feira eu não atendi porque eu só fiz limpeza no meu consultório. Aí eu vim pro CELSP, né? Isso mesmo, né? Então, o microscópio, a magnificação ajuda a gente a detectar as trincas, é muito bacana. Então, assim, ó, aqui, o que acontece? Como a trinca ela é muito grande e a paciente não queria extrair o dente, a gente diz, sabe uma meia calça de mulher? Quando rasga a meia calça, a gente põe uma gotinha de esmalte para não abrir, né? Então, na trinca, assim, você descontinua a trinca. Sabe, eu coloco uma broca na trinca para tentar descontinuar ela, para não abrir, né? É um dos tratamentos. Às vezes já abre, só que assim, ó, nós temos casos, ó, essa paciente, ela tem até hoje, né, tá com 18 meses, é de junho de 2023, ela tinha trinca, eu coloquei a resina Beautifil, porque fiz uma camada dela, coloquei o Ribond e eu fotopolimerizo, daí eu faço aquela parede com a fibra. Muito legal. Então, assim, ó, são vários casos com trinca. Essa paciente, ela toma anticoagulante e não é indicado extração de dente. Uma trinca de mesial distal.
Eu coloquei Ribond nesse dente. Até hoje ela é minha vizinha. Se tivesse acontecido alguma coisa com esse dente, ela é minha vizinha. Eu saberia. Eu uso fibra de Ribond nas paredes para fazer esse reforço. Como que usa o Ribond, vocês sabem? O Ribond a gente tem que pegar uma placa de vidro, existe de 2 milímetros e existe de 3 milímetros. Você pega uma placa de vidro, corta com uma lâmina de bisturi. Eu gosto de cortar no plastiquinho, né? Eu aprendi assim, você usa no plástico dele mesmo, corta na placa de vidro. Aí você deixa embebido, eu tenho uma tabela em que você pode deixar embebido, mas geralmente é na parte do adesivo, daqueles adesivos de 2 passos, que tem o primer ácido e adesivo. Eu deixo na parte do adesivo do FL Bond 2. Põe uma gotinha, deixo lá para umedecer o meu Ribond e eu aplico ele. Não é só colocar a tira de qualquer jeito. Você tem que umedecer. E eu tenho uma tabela com alguns adesivos que eu recebi da Shofu, que eu pedi, eles me enviaram, né? Então aqui a paciente com um dente há um tempo e o dente com uma trinca. O que você faria se o paciente não tivesse doença sistêmica? Talvez eu mandaria para extração. Eu atendi semana passada uma paciente minha, que ela também tinha uma trinca, e eu falei para ela que era extração ano passado, né? E ela falou assim, doutor, eu não quero extrair, eu quero salvar. Daí semana passada eu terminei a endo dela. Ela falou, eu não sinto nada. Eu fiz a mesma coisa, eu ergui com Ribond, reforcei, né? Ali. E funciona, tá? Funciona. Quando ele vai lá, a gente vai detectar, Já tá trincado, é. É que eu recebo casos que ainda não é extração, ó, trincas grandes, onde a gente usa esse time de sucesso, né? Outra coisa importantíssima, cirurgia periapical. Você consegue reabsorção externa. Em vez de colocar o ionômero de vidro restaurador, você coloca essa resina e não precisa de polimento. Ela já faz um polimento natural. Você não precisa polir, não precisa pôr um Soflex ali. Você deixa a resina e você sutura. É muito interessante, né? Porque ela não forma placa também, é muito legal. Aí, eu também gosto da Beautiful Opacker, que ela também é uma resina com a tecnologia SPRG opaca, que as pessoas que trabalham com estética usam para estética, eu uso para preencher onde é o meu canal, indicar onde é o meu canal. É para isso que eu uso. As pessoas que trabalham com estética usam como uma resina para esconder um substrato escuro, mas ela tem a tecnologia SPRG também. Isso. E daí assim, ó, eu vou fazer um hands-on daqui a pouco, só que talvez, eu acho que microfone não tem, mas assim, ó, eu vou mostrar o vídeo de como a gente coloca, tá? Talvez não vai dar para escutar. Bem pouquinho, 5 minutos. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz esse manequim, que é da Like Hill, que é uma empresa aqui que faz dentes artificiais e manequim. Estão vendo que está bem subgengival o meu preparo, né? Ó, bastante subgengival. Lá embaixo. E, por exemplo, assim, ó, eu tenho que fazer um retratamento nesse dente agora. O paciente está com dor, tem que fazer. O que eu vou fazer? Entendem que às vezes, se eu for mexer muito em gengiva, vai sangrar muito, eu não vou conseguir fazer o retratamento, né? E ele tá bem subgengival. Então assim, ó, eu vou aplicar o adesivo nessa primeira sessão. Eu tô falando nesse vídeo, eu posso colocar ele no YouTube para vocês verem também, ou no Instagram depois desse hóspede. Coloco o adesivo Beauty Bond Extreme. Ele é fácil de manipular, não desperdiça, tá? Não é aquele adesivo que tu põe uma gota, sai um monte. Ó, já vem esses casulinhos vem junto, né? Já vem com adesivo, já vem com microbrush também. É fácil a manipulação, né? Ó, os microbrushes que vem junto da Shofu. Você vai aplicar, lembra que eu falei assim que é super fácil, né? Em toda a estrutura. Oi? Não condicionei porque é direto dentina.
Não precisa. Você pode usar o condicionamento, o adesivo sem autocondicionante, né? Ó, eu tô aplicando só nas paredes do dente, tá? Só em volta. Olha só em volta eu coloquei. É onde eu quero colocar a resina. Ó. Um jato de ar, né? Assim, para leve, 3 segundos. Depois o mais forte. Fotopolimerizador com fotopolimerizador durante 5 segundos só. O LED. 5 segundos. Aí eu começo a colocar. É uma flor mais grossa. É uma flor grossa. Não tem assim como não se encantar por uma resina dessa. Aonde você coloca ela, ela fica. Tem que colocar incrementos de 2 milímetros, tá? Depois eu posso corrigir com uma espátula. Incremento de 2 milímetros só. Depois eu vou dar uma coisa. Assim, ó, se você quiser só começar a fazer o retratamento, não tem necessidade no começo. Olha só. Hã? Pode sangrar, Ó, devo arrumar com uma espátula. Fotopolimerizar durante 5 segundos. Depois eu tiro aquele excesso, né, que eu fiz para... Esse vídeo eu fiz anteontem, quarta-feira no consultório, antes de sair. Que é legal, porque aqui às vezes, né, a gente mostrar num vídeo. Aí depois eu faço mais uma vez em cima para criar a parede. Vocês viram que estava bem subgengival esse dente, né? Como é que você ia colocar um grampo nele? Pode até fazer essa parede um pouco mais retentiva, né? Porque é um grampo bem Sim, sai. sim. Aí eu tô tirando o excesso com a espátula. Vou fotopolimerizar. Claro que gengiva ia sangrar, né? Um pouquinho. Tá quase terminando. Fotopolimerizar 5 segundos, né? Aí vai chegar que a gente vai colocar o grampo direto nela. É muito legal. É show. Às vezes não precisa ser tanto, erguer tanto. Ah, mas rende bastante. Rende bastante. Ó. Depois, o que eu falo nesse vídeo? Se você quiser tirar o excesso, você vai com uma broca de alta rotação no final. Se ficar assim com algum excesso esquisito, né? A gente vai com uma alta rotação. Ó, eu arrumo com a espátula. E fotopolimerizo, né? E já vamos colocar o grampinho. Não dá para escutar, daí é difícil, eu tô falando um monte de coisa, mas é aquilo que eu já falei para vocês. Aí agora vocês vão ver que interessante a mágica, né? A Ana vai gostar, vai valer, né, Ana? Eu ensinei tanto, o professor também de balneário, a gente fez um hands-on lá para ele, né? O Vitor tava ou não? Tava, né? Ó, peguei um grampo. Vou colocar na resina. É bem legal. Muito top. Enfim, então assim, ó, é muito legal. A gente vai fazer um hands-on agora às 14h45, se alguém quiser fazer, né? E assim, ó, meus contatos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu sou bem acessível. Esse aqui é meu Instagram, @MilenaPerraro. Eu sou bem acessível realmente, né? A gente ajuda quem precisar, né? E eu quero fazer uma foto, pode ser? Com todo mundo?
Então vamos. Já vou aproveitar e passar. Já vamos, Porque obrigada. aí,